Continuamos debatendo a questão daquela decisão da prisão em segunda instância. O voto de Minerva, como era esperado, foi do ministro marilhense Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. E com a decisão, Lula já está em liberdade. Inclusive, vai percorrer o país e diz que vai fazer uma verdadeira peregrinação política. A Operação Lava Jato perde a sua força? O nosso convidado, o doutor Luciano Braz da Silva, jurista. O espaço é do senhor. Perde? Então, Zé Henrique, aqueles que lidam com direito, a ciência do direito, né, a gente sempre lembra da teoria de Hans Kelsen, o sueco. E o direito ele não pode deixar-se influenciar por questões externas. O direito é uma ciência em si, né? Ou seja, as questões valorativas, as questões ligadas à moral, Hans Kelsen ele determina que isso deve ser discutido pela psicologia, pela teologia, pela sociologia. De modo que, respondendo à sua pergunta, aqueles que lidam com direito, sobretudo o magistrado, né? Aquele que vai estar na última ponta ali do iceberg, para que ele possa decidir, para que o processo, as fases da Lava Jato e aqueles que estão sendo acusados ainda nesse processo, para que o processo ele não perca a sua legitimidade jurídica, a sua validade jurídica, ele tem que decidir tão somente com base no que diz o nosso ordenamento jurídico, até mesmo porque a Constituição ela determina que o juiz ele tem que fundamentar suas decisões, de modo que as questões externas, e aí ligada ao campo da política, o magistrado não pode se deixar influenciar. Então, evidentemente que a parte da imprensa e também os membros, os colegiados aí de alguns partidos, eles vão tentar, como sempre tentaram, politizar o processo da Lava Jato. E aí vem minha interpretação do ponto de vista político. O que me vem um pouquinho assim, me causa espanto, é que toda a repercussão que se deu, no caso da prisão do Lula, aqueles que fizeram lá as suas, digamos assim, as suas peregrinações até Curitiba, para outros indiciados, não foi feito a mesma peregrinação. Então, nós devemos questionar o que é que tem determinado esses manifestos, tão somente a figura de um indivíduo, um cidadão brasileiro, porque não se deu a mesma repercussão, os mesmos reclames em decorrência de outras pessoas. Evidentemente que hoje, em vários fóruns espalhados Brasil afora, algumas pessoas foram condenadas e o seu direito de ir e vir foi cerceado, mas não se vê manifestações. Nos parece que essas manifestações elas tiveram um certo conteúdo político, né? Então, aqueles que lidam com direito, eles têm que ter essa sensibilidade de saber separar aquilo que é do campo da ciência, do direito, e aquilo que é da arena política. Destaque final, doutor Luciano. Agora o Lula vai percorrer o Brasil e o mundo, já que também a imprensa internacional está repercutindo a liberdade de Lula. E é claro que isso vai ser destaque permanente. Seu destaque final. Evidente, agora ele vai sair, né, Brasil afora aí, com a sua caravana. Nós sabemos que o Partido dos Trabalhadores, se há uma coisa que eles sabem fazer bem feito, é fazer piquete, né? Não quero criticar aqui, enfim, não sou ligado a nenhum partido político, mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção do telespectador, sempre quando nós formos fazer uma leitura política de qualquer partido ou de qualquer pretendente a um cargo político, nós não devemos ter fazer uma leitura, ter uma perspectiva ideológica, né? Eu sei que isso é um pouco difícil, mas nós devemos ter uma visão um pouco holística. O que é uma visão holística? Tentarmos nos distanciar do contexto político, olhar de fora, e a partir daí você questionar a si mesmo,
numa perspectiva de cidadão, qual o posicionamento devera ser tomado diante daquela situação. E não se deixar levar por ideologias de partido, filiações, etc., porque nós sabemos, se nós olharmos pelo retrovisor, é evidente que a classe C, a classe D, há anos, nesse país, não existe uma política de Estado. O que existe é uma políticas de partido. Portanto, o nosso sistema de governo ele é muito pragmático. Traduzindo, as pessoas continuam, as famílias continuam há 30, a 40, a 50 anos naquelas mesmas condições. Por quê? Porque nunca houve uma política de Estado nesse país. E o que temos sempre foi políticas de partido. Portanto, um governo pragmático, via de regra. Muito bem. Obrigado ao jurista Luciano Braz da Silva, nosso convidado, para comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à prisão em segunda instância, o voto de Minerva do ministro marilense Dias Toffoli e a liberdade de Lula. Destaque do momento: solto, Lula agradece a militantes e ataca Polícia Federal, Procuradoria e Bolsonaro. E agora confirma que vai percorrer o Brasil e também o mundo. E a gente continua falando sobre política. O ex-prefeito Vinícius Camarinha é condenado em termos de improbidade administrativa. Foi multado e também perde com a decisão os direitos políticos. Você confere aqui no 4. O ex-prefeito de Marília e atual deputado estadual Vinícius Camarinha e a advogada e ex-secretária da Cultura Thaís Vanessa Monteiro foram condenados a multa, perda de direitos políticos e obrigação de devolver recursos aos cofres públicos em justiça da Vara da Fazenda Pública de Marília. A decisão do juiz Valmir D'Alêncio dos Santos Cruz é a primeira em uma série de 4 ações de improbidade protocoladas pelo Ministério Público contra os dois por irregularidades em contratos sem licitação. O caso trata de locação de palcos e iluminação cênica destinados à realização de diversos eventos sem licitação, com gasto de mais de R$111 mil, referente aos exercícios de 2014, 2015 e 2016. O juiz, na sua decisão, nas suas alegações e narrativas da denúncia, encontra vasto lastro probatório na documentação carreada nos autos e constando do inquérito civil tramitado no âmbito do Ministério Público. É sabido que licitação é regra, mandamento constitucional. Segundo o juiz, no caso, há provas de que Vinícius e a ex-secretária frustraram a licitação em ofensa ao interesse público que norteia a finalidade e formalidade do ato administrativo. O ex-prefeito disse em sua defesa que havia decreto que transferia aos secretários a responsabilidade pelas contratações e aplicações dos recursos. Claro que o juiz não aceitou o argumento do ex-prefeito e atual deputado. Aliás, isso é uma atitude costumeira dele. A sentença cita que o gabinete tinha conhecimento das contratações e descreve depoimento da própria ex-secretária em que destaca a comunicação à chefia de gabinete. O juiz acrescenta: nem seria plausível imaginar-se que a então secretária, subordinada diretamente ao ex-prefeito Vinícius Camarinha, pudesse agir por conta própria, contratando diretamente e com indevida dispensa de licitação à empresa. A sentença do juiz determina 4 penas para os acusados: ressarcimento integral do dano em favor do município de Marília a ser quantificado em fase de liquidação, perda da função pública eventualmente exercida pelo demandante, no caso, o atual deputado estadual, Vinícius Camarinha,
com suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 8 anos. Pagamento de multa civil equivalente a 2 vezes o valor do dano em favor do município de Marília, a ser quantificado em fase de liquidação. E, por último, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente por 5 anos. Assim, o ex-prefeito de Marília e o atual deputado estadual Vinícius Camarinha está condenado a multa, perda de direitos políticos e obrigação de devolver os recursos aos cofres públicos em justiça da Vara da Fazenda Pública de Marília. E isso já importando na época, que foi 2014, 2015 e 2016, em mais de R$111 mil. Saques no momento, saques de até R$500 no FGTS, começando nesta sexta-feira para trabalhadores nascidos em abril e maio e não clientes da Caixa. Homens têm até terça-feira para entrar no INSS e ganhar 5 anos para a aposentadoria. Salário mínimo deve subir a partir de 1º de janeiro para R$ 1.030. Consulta ao penúltimo lote de restituição do imposto de renda. Atenção, a consulta liberada segunda-feira e o dinheiro estará liberado a partir do dia 17. Você costuma apostar na Mega Sena? Prepare o bolso. A aposta vai subir 30%. E a partir deste domingo, R$ 4,50 o valor da aposta da Mega Sena. São destaques do momento. E atenção, neste domingo, segunda etapa do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Provas de matemática, física, química, biologia. Aqui em Marília, o exame é feito na Unimar, a Universidade de Marília. A partir de 1h, fechamento dos portões e à 1h30 começa a segunda etapa do Enem. Dicas importantes para você que vai fazer a prova. Contas, contas e mais contas. Como aspirante a engenheira mecânica, Tainara tem intimidade com os números. E é isso que a tranquiliza para o segundo dia do Enem. Como o segundo dia é a minha prioridade, né, por ter mais peso, então eu acho que as minhas expectativas estão bem altas. Como eu gosto bastante, eu estudei bastante isso, eu acho que talvez, provavelmente, eu espero, que seja melhor. A prova deste domingo traz 90 questões com conteúdo sobre ciências da natureza, como física, química e biologia, e matemática. Lembrando que o exame é corrigido pela TRI, Teoria da Resposta ao Item, e a Teoria da Resposta ao Item vai cobrar coerência do candidato. O que é coerência? Não é possível acertar as questões difíceis antes de acertar as fáceis. Essas questões fáceis valem mais que as questões difíceis. Então, uma grande dica é: resolva primeiro as questões fáceis, deixe as difíceis para uma segunda leitura. Tenta reservar os 40 minutos finais para passar o gabarito a limpo. Por quê? Ao passar o gabarito a limpo, já é uma chance de ter uma nova releitura na questão. Caneta preta com tubo transparente, documento original com foto e celular desligado são regras que devem ser cumpridas à risca no dia da prova. E quem não regou o cérebro com conhecimento ao longo do ano, nem adianta estudar na véspera, porque não vai colher nada. É isso que Eliezer pretende fazer depois de um ano todo de dedicação aos estudos. Sábado eu pretendo estar na praia, relaxando, sentado na areia e olhando o mar. Confirmando aqui em Marília, fechamento dos portões da Unimar neste domingo, 1h, a prova começa a 1h30. A partir de 11h30 da manhã, já um esquema de trânsito para garantir a tranquilidade daqueles que virão para o campus universitário. Boa prova para você que vai fazer o Enem neste domingo. E atenção, Taust Supermercados, lançando desta sexta-feira o Panetone Solidário. A campanha 2019 do Panetone Solidário, pelo menos 30 entidades serão beneficiadas em Marília, Bauru, Jundiaí e Sorocaba. O tema deste ano, Juntos Podemos Mudar uma História, será a 13ª edição da campanha Panetone Solidário.
O sabor é uma delícia, você já conhece. A tradição é absoluta e a finalidade social devidamente valorizada. Mais uma vez, o Tauste dá um exemplo de solidariedade neste Natal. Destaques deste momento. Confirmado o primeiro caso de transmissão de dengue por contato sexual. Governo de São Paulo apresenta projeto de reforma previdenciária prevendo economia de 32 bi em 10 anos. Fiat Toro tem recall de 3.000 unidades e Onix Plus 20.000. O motivo o mesmo: risco de incêndio. Você tem um? Procure então a concessionária. Daqui a pouco, campanha contra o diabetes acontece neste sábado em Marília e alerta com relação à sífilis. A gente volta já já. O que eu diria